Olha, bom dia, glória a Deus, aleluia. Boa tarde também, boa noite, que eu vou chegar na sua casa pedindo licença para entrar. Está no ar o Agora, na Rádio Web, o Agora. E o programa, seu comunicador que vos fala, Braga News, o poder da palavra. Meus amados, meus irmãos, a coisa tá de um jeito que só pela misericórdia de Deus. Precisamos se desencher, abandonar os egos, para que o Senhor e o Espírito Santo se encha dentro de nós. É dilúvio, é catástrofe, é Katrina, é violência, é tudo que não louva e não agrada a Deus está acontecendo. Muita oração, muito poder. Nenhuma oração, nenhum poder. A fé é fruto do seu milagre. A fé é o firme fundamento e firmamento pelas coisas que nós não vemos, pela qual nós acreditamos. Você nunca viu Deus, mas você sabe que Ele existe, e você acredita, e você clama, e Ele responde. E aqui ao meu lado está Manuel Carlos Carluxo, que falou em Mateus 7,7. Pedi e dá-se-vos-á. Bater e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, ao que busca, encontra, é o que bate as portas se abrem. Dite nesta palavra, coloque ela dentro de você. E eu trago aqui no livro de Eclesiastes 9, e diz o seguinte: em todo tempo seja alvos os teus vestidos, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. É o óleo da unção, da porção dobrada do Espírito Santo de Deus. Sem isso aí, meu irmão, sem a sabedoria do Espírito Santo, não dá para viver. O Espírito Santo habita dentro de mim e de você, mas ele não brilha se você não der a ele a oportunidade dele atuar na sua vida. E com as coisas feias, tenebrosas que você anda fazendo, falando mal dos filhos de Deus, conspirando contra os filhos de Deus, qual é o pai que se agrada de ver alguém falando mal do seu filho? Às vezes o cara tem um filho que ele é um delituoso, ele comete crimes e delitos. Mesmo assim, sendo pai, pelo cordão umbilical espiritual de pai, ele não consente que alguém fale mal daquele filho. Ele não pode também ser omisso, mas faz mal para ele. E às vezes ele fica até quieto, mas está doendo pra caramba. Ninguém fez filho ladrão, ninguém fez filho assassino, ninguém fez filho para andar nos erros das mazelas da vida. Todos nós, pai, temos orgulho de ver o filho com anel no dedo, formado, doutor. Infelizmente, às vezes a juventude não entende, Carluxo, que o sacrifício de um pai para formar um filho e ele dar resultado é de 0 a 35 anos. E de 0 a 35 anos o pai está fazendo tudo: fralda, leite, mamadeira, roupa, vestido, calçado, luz, água, telefone, transporte, escola, comida, leite e amamentação. 35 anos de investimento. E você não pode ver seu filho escorrer pelos ralos e parar numa cadeia. Ou então numa vala fria, sem identificação, tragado pelo crime e pelos delitos que cometeu e pela violência que corrompe o ser humano, principalmente aqueles que não têm Deus, aqueles que não oram, aqueles que não buscam, aqueles que não têm o Senhor Jesus Cristo como seu grande e único Salvador. E uma pessoa diz que eu sou louco. Eu sou louco, louco por Jesus. Olha que loucura maravilhosa. Eu sou louco por Jesus. E se eu tiver que entrar numa camisa de força, eu estou com Jesus. Ele me tira das mazelas da vida. Ele é o Filho de Deus. Ele é o meu irmão. Ele é herdeiro da marca da promessa como eu. E falava com Carluxo ainda essa semana a respeito de Mojica. Que personalidade, que personagem. Rapaz, a história da comunicação, ela é criminosa em informar as pessoas quem são e quem é quem no contexto da história. Esse homem é um herói, rapaz. Esse cara é o máximo.
14 anos presos, 8 de solitária. Esse cara sai, vai a deputado, vai a senador e chega a presidente. Você me falava que ele morava num sítiozinho simples, não tinha segurança, não tinha nada. Você me falava, Carlúcio, e que ele tinha um carrinho, que era uma Paraty, se não me engano, era um Gol. Um homem desprovido de ego. E quando ele sai da cadeia, aí que vem aquela questão. Ele não quer guerra, ele não quer confusão. Ele perdoa seus algozes e seus amigos que jogaram no calabouço da prisão. É por isso que eu trago esta palavra em todo o tempo, Carlúcio, seja alvos os teus vestidos. Para que você não tenha que se arrepender quando deitar no travesseiro. Os seus vestidos estão sujos, manchados pela sua consciência e a inconsistência de um ser humano nefasto, profano, que degrada a natureza do seu próprio ser, do seu próprio homem, de sua própria mulher e de sua própria família. Meus amigos, é muito sério. Como diz, o buraco é mais embaixo. A giripoca tá piando. Me diz com quem tu andas que eu direi quem tu és. Laranja madura na beira da estrada, tá bichada ou tem marimbondo no pé. Quem acompanha morcego dorme de cabeça para baixo. E se acompanhar porcos vai comer farelo. Jovem, vê com quem você anda, vê com quem você está, vê o tamanho da sua roupa e a sujeira que está naqueles que estão do seu lado. Para que você não venha se arrepender e que seu pai não lhe enterre, que antigamente os filhos enterravam os pais, hoje os pais estão enterrando os filhos. Tudo isso por fatos negligentes, por fatos que realmente incompatíveis à realidade daqueles que não querem estudar, que não querem trabalhar, que não querem fazer nada. Tudo é fácil. Se fosse fácil, meu amigo, qualquer um faria. Tudo que vem fácil, vem fácil. O barato sai caro e o bagulho é louco. E a cova está aberta para levar 7 palmos de chão, se não se render aos conceitos morais de Deus e dos homens da sociedade. Muito obrigado pela sua atenção. Obrigado, Cleito, nosso operador aqui, realmente. Esse cara dá um banho. E essa família Carlúcio, eu não canso de elogiar. É uma família que tem um DNA de povo, de verdade, de capacidade, de qualidade. Graças a Deus que nos deu a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Deus! Obrigado!